Quando eu tinha 15 anos, eu frequentava um grupo de jovens na paróquia próximo da minha casa. Foi um momento muito importante para minha vida, pois eu pude mergulhar mais nas questões da fé. Diferente de outros grupos de jovens que eu já ouvi falar por aí, o nosso era muito focado na formação. Claro, tinha música, louvor, momento de oração efusivo, tudo mais. Mas o diferencial sempre foi a formação na questão da fé católica. Depois de um tempo, já lá pelos meus 17, 18 anos, eu acabei me tornando uma espécie de líder, eu posso dizer assim, né? Eu dava meus pitacos em algumas coisas e sempre era incumbido de ajudar no engajamento das palestras. Isso porque, com o passar do tempo, os jovens foram ficando menos questionadores durante as formações, dando a entender que eles não queriam saber do assunto, pois já tinham uma opinião formada. Em um determinado dia, o seminarista da época, hoje sacerdote, resolveu dar uma palestra sobre o tema, o aborto. Ele apontou os principais pontos do porquê a nossa fé e a aceitação do aborto em qualquer situação não combinam. Em um determinado momento da palestra, eu observei um jovem, com aspas assim, que estava ali sentado de pernas cruzadas. Ele não era um frequentador do grupo, ele estava ali como convidado de uma conhecida minha. Ele se declarava gay e cursava o curso de História na PUC. Ele olhava fixamente para o cenarista com uma expressão neutra. Eu não conseguia saber se ele estava concordando ou se ele estava rejeitando o que estava sendo proposto na palestra. Bom, ao ver isso, no alto da minha empáfia juvenil, eu puxei a pergunta: seminarista, não deveríamos estar buscando viver em uma sociedade onde não seja necessário existir o aborto, ao invés de bater em questões que a gente já conhece do porquê o catolicismo não aceita o aborto como alternativa? O seminarista, com a calma de um monge, me respondeu: talvez eu concordasse com você se isso fosse uma pergunta de alguém que se diz católico. O meu intuito era trazer a questão do aborto para o social para fomentar a discussão e puxar esse jovem com aspas para a palestra. Mas eu tomei um ponto final na minha cabeça. Mais tarde, ao questionar o seminarista, ele me disse: Bruno, a nossa questão com o aborto não tem nada a ver com o social. É uma questão moral e uma questão de assassinato. Abrir essa brecha puxa o assunto para um lugar onde se relativiza tudo, aonde o bebê se torna um não alguém. Sendo sincero, eu fiquei bem pistola na época. Nós não temos a verdade do nosso lado? Por que então fugir dessas discussões? Bom, eu contei essa história pois só hoje, depois de 15 anos desse acontecimento, eu entendo o porquê de não entrar nesses pontos. E é o que eu busco apresentar nesse episódio especial de hoje. Eu acho que o assunto do aborto tem que começar com a seguinte pergunta: não é verdade que os abortos acontecem por causa da má fé do homem e da falta de Deus? Não seria o melhor caminho buscar formar e aproximar as pessoas de Deus para que as mesmas não tenham gravidez indesejada ou passem por situação de abuso que resulte em abortos? Para isso, eu conversei com 3 pessoas. Pode até parecer piada, mas foi uma doula, um padre e um médico. Claro, eu ainda sou católico e esses 3 têm uma visão cristã sobre o aborto. Se você que nos ouve não concorda com essa visão, ouça até o final e deixe o seu comentário no meu Instagram. É @host, com H, host_Bruno. O link está na descrição daqui desse episódio. Lá você pode ficar à vontade para discutir o que você acha. Há muitos documentários, podcasts e filmes sobre os argumentos favoráveis à questão do aborto. Aqui temos um ambiente onde o outro lado será ouvido e questionado. Hoje é dia 28 de outubro de 2022 e está começando o Notícias e Músicas Especial. A cada 15 dias, traremos um episódio especial com o meu ponto de vista curioso sobre um assunto. A ideia é mergulhar no assunto a partir de um olhar que não está exposto em lugar nenhum. O tema de hoje é o aborto, um direito reprodutivo? A programação musical é do Carlos Stuck e a apresentação é minha. Muito prazer, Bruno Pinheiro. Esse podcast é um oferecimento das aulas online do Carlos Stuck. Aprenda canto, guitarra, musicalização e violão. Acesse o Instagram carlos.stuck.professor. O link está no post desse episódio. E antes de começar o nosso documentário, vamos ouvir Concertos para Violoncelo número 1 em Dó maior de movimento moderado, composta por Joseph Haydn. Ele nasceu em 31 de março de 1732 e foi um dos maiores compositores do período clássico. Ele personifica o chamado classicismo vienense, ao lado de Mozart e Beethoven.
Para além disso, é considerado como um dos autores mais importantes e influentes da história da música erudita ocidental, com uma carreira que cobriu desde o fim do Barroco ao início do Romantismo. Ele é considerado a ponte e o motor que permitiram que essa evolução sucedesse.
Corte dos Estados Unidos acaba de derrubar uma decisão que garante aborto lá no país. A decisão, então, surpreende, elimina direitos das mulheres norte-americanas a fazer, então, essa interrupção legal da gravidez. Resulta aprovado con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención. Resulta aprobado. Causou indignação a notícia de que uma menina de 11 anos, vítima de estupro de vulnerável, foi pressionada por uma juíza a desistir do aborto a que tinha direito. Antes de começar o tema e a gente entrar nas entrevistas, eu quero fazer um cálculo com você. Na verdade, não sou eu que vou fazer o cálculo, porque eu sou péssimo em matemática. Eu vou chamar uma pessoa para ajudar aqui, é o Padre Paulo Ricardo. Então vamos lá, vamos fazer o cálculo do número de abortos no Brasil. O artigo do Estadão diz o seguinte, são os dados que eles estão apresentando aqui recentes, né? Então, ele diz que no ano de 2016 até agora foram 123 mil intercorrências, mulheres que foram internadas por causa de interrupção de gravidez. Eles colocam inclusive até um gráfico. E o ano passado, 2015, para ter o cálculo de um ano fechado, 2015, eles dizem que foram internadas 192.824 mulheres por causa de aborto. E esse número é real. Para facilitar o nosso cálculo aqui, podemos até aumentar o número. Vamos arredondar para 200 mil internações por complicação de aborto. Só que acontece que isso daqui é totalmente irreal. Segundo uma famosa pesquisa feita pela Anis, né? Pela Débora Diniz, o artigo é escrito pela Débora Diniz e o Marcelo Medeiros. Eles chegaram à seguinte conclusão, que de cada aborto provocado, então estamos falando aqui do aborto provocado, não o aborto natural, o aborto, a mulher que diz, eu não quero esta criança, eu vou provocar o aborto. Pois bem, a pesquisa da Débora Diniz chegou à conclusão de cada 2 abortos resulta uma internação. Então, aqui nós temos uma base de cálculo. Então, a partir disso, como é que nós podemos calcular o número de abortos no nosso país? Nós, Provida, fizemos uma pesquisa nos vários médicos, em vários lugares, várias grandes cidades, grandes hospitais do serviço público. Chegamos à conclusão, por testemunho dos próprios médicos, que do número total de aborto, somente 25% são abortos provocados e 75% são abortos naturais, que aconteceram por várias razões. Como que os médicos sabem disso? Ora, os médicos sabem disso porque eles acompanham as gestantes. Ou seja, os obstetras estão lá, veem a mulher lutando para manter a criança, aí acontece um sangramento, o médico receita alguns medicamentos, repouso, etc. Vem a luta da mulher para manter a criança e, no entanto, infelizmente, algumas crianças morrem por causas naturais, por doenças da mãe. Muito bem, esses abortos naturais, é evidente, não são os abortos que nós estamos procurando para fazer a estatística dos abortos provocados no Brasil. Então, se nós temos que, dessas 200 mil internações, somente 25% são por aborto provocado, nós chegamos então à conclusão que 50 mil são as internações que resultam do aborto provocado. Ora, a Anis descobriu que de cada 2 abortos, uma internação. Se eu tenho 50 mil internações, então é fácil. O número de abortos no Brasil é 100 mil. Pronto e acabou. No vídeo completo, que você encontra o link no post desse episódio, o Padre Paulo Ricardo levanta a possibilidade de uma inflação dos números por parte dos militantes pró-aborto. Isso é baseado na ideia de que existe uma cultura por trás da lógica moderna do aborto. Quando eu e minha esposa estávamos nos preparando para o casamento, nós estudamos alguns textos que relatavam existir uma cultura abortiva no geral no mundo, uma conspiração, digamos assim, né, em palavras mais atuais.
Essa cultura teria começado com a Revolução Feminina ou Feminista nos anos de 1968 até 1977. Quando eu e minha esposa estávamos lendo esses textos, uma palavra chamou a atenção: cultura. A palavra cultura ela tem origem na agricultura. A cultura tem a ver com aquilo que se planta, ou seja, algo que se insere na terra desde o começo e se faz uma manutenção para que aquilo amadureça. Isso bateu no meu ouvido e eu relacionei essa definição de cultura, com a ideia da revolução cultural. Segundo os textos do Olavo de Carvalho e o curso do padre Paulo Ricardo sobre marxismo cultural, após a Primeira Guerra, a estratégia do comunismo migrou de uma revolução armada para uma revolução cultural. Cultura, para mim, também são os processos e protocolos do trato social. Eu comecei também achando que seria só uma missão, mas todo trabalhador merece ser ordenado. E eu tenho descoberto que é além da missão, além do apostolado, é uma profissão belíssima. Essa é Viviane Balbino Aleixo. Ela é doula e ajudou a minha família. Hoje ela faz parte do grupo Notre Dame de doulas e ela me contou como ela chegou até esse serviço, como ela classifica um serviço de utilidade pública. Quando eu me descobri grávida, meu primeiro filho, que eu descobri tardiamente, já tinha umas 14 semanas, mesmo com todos os sinais, tinha uma instrutora do Billings que me acompanhava, ela falou, faz o teste, você tá grávida. Eu falei, nossa, isso que é ser empolgada, né, com o trabalho. E quando eu vi o positivo, eu falei, meu Deus. E ela, sabiamente, ela me perguntou, você tem uma doula, né? Meio que impositivo. Eu nem sabia o que ela tinha falado. Falei, não, eu nunca ouvi falar sobre isso, não. E ela não me deu o caminho das pedras mastigadinha, do tipo, se vira, você já deveria ter uma. Né? E eu fui atrás, saber, no Google, o que era doula, o que existia por trás disso. E aí, como é que nasce a doula Viviane? Então, uma pessoa que estava dentro dessa cultura cesarista nossa, imediatista, e que busca só o prazer, né, uma sociedade rasa. E aí eu descobri com Billings a perfeição do ciclo da mulher, para que ela foi feita, pensado, os tempos, tudo que ela vive, que o corpo diz quando ela está pronta para gerar. Ali eu me encantei. Falei, meu Deus, eu sou perfeita. E foi um choque, sabe? E do choque, isso virou minha válvula propulsora para estudar. E aí eu mergulhei a fundo mesmo, estudando para o meu parto. Pensava eu que era só para o meu parto. E vivi, assim, todo o meu parto estudando. Fiz curso numa casa de parto, Casa Ângela, em São Paulo, que deu para a gente todo esse conhecimento. Eu tive uma doula. E eu conversei com a minha doula seriamente quando eu percebi isso. Falei, é o seguinte, eu entendo toda a sua formação, as suas crenças. De você, eu preciso da parte técnica. Pode ser? Eu falo que foi uma conversão, né? Filho, para mim, na minha vida, é uma história de conversão, é tábua da minha salvação. Por isso que eu gosto tanto de ter filho. E cá estou eu. Porque aí depois que eu pari, então essas mulheres que estavam só me sondando vieram para o meu inbox. Oi, tudo bem? Eu vi que você conseguiu. A minha amiga me indicou você, pediu para eu falar. E eu comecei a fazer educação perinatal sem saber. De muitas mulheres. Hoje, se eu parar para pensar, eu já atendi uma centena de famílias, no mínimo. Até me tornar doula para poder estar com elas no momento do parto, né? Saber as técnicas de massagem, saber a parte técnica de verdade. Quando eu me formei, eu já estava no segundo filho, que eu também pari, foi por via natural. Eu estava morando no outro interior de São Paulo, deu tudo certo de novo. Uma grande amiga engravidou, ela queria viver a experiência do parto, que foi roubado no primeiro, ela teve uma cesárea. E ela falou, eu pensei com meu marido, falei, cara, se eu fosse doula, podia me oferecer para ser a doula dela, né, tal. Quando eu abri meu celular, a mensagem era um link do curso, falou, vai, faça, porque você vai ser minha doula. Ali, né, o gás de novo, fui, estudei. Então eu digo que eu me tornei doula pelo choque de realidade que eu vivi. A enganação, tempo perdido, e isso virou uma ebulição em mim que eu consegui transformar em serviço, né, utilidade pública para as famílias de modo geral. E aqui estou eu. No papo que eu tive com a Vivi, trocamos uma boa ideia sobre a situação do nascituro no Brasil. Ela levantou vários pontos de como existe uma cultura dentro do hospital, uma cultura intervencionista por parte dos médicos.
Isso me lembrou um papo que eu tive com o Carlos Stuck, que é o programador musical desse podcast. Em uma confraternização de fim de ano da nossa Domus, ele me disse que até para nascer, o homem tem que enfrentar batalhas no dia de hoje. A Vivi me explicou como essa batalha acontece nos corredores dos hospitais. Então, vem esse discurso de que todo mundo é contra aborto, né? Mas que é o direito da mulher fazer o que ela quiser. Eu sei que existe, tá, pessoas que te abordam exatamente para isso. Eu acredito que a questão da conduta, da fé, não me leve a ter contato direto com alguém que me busque, por exemplo, Viviane, você conhece uma clínica que faz? Não. Então, o que eu vejo? Um desconhecimento. Bruno, tem uma coisa que eu falo que ficou muito clara para mim na doulagem, com essa questão obstétrica, de tantas falácias, se repete tanto uma inverdade que ela acaba virando fato, né? Então, vende-se que a mulher opta pela cesárea, quando na verdade ela é levada por falta de conhecimento. E onde não há conhecimento, você tem um caos instalado. Nas universidades hoje, não se ensina mais sobre parto. Mas a cultura é de intervenção. Quando você adentra um hospital, tem que tirar sangue, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Se você perguntar, tem? É óbvio que eles vão responder, sim. E se você perguntar por quê, a resposta é padrão. É protocolo. Esse é um ponto importante. Universidade. Mas como anda a formação dos médicos na questão do nascitouro? João, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Prazer, uma honra. Esse que você está ouvindo é o João. Ele é interno de medicina. Cara, eu preciso entender uma coisa. Como é que a medicina hoje, a academia, né, a universidade, vê um bebê na sua concepção? O que é ensinado lá na facu? É um feto até quanto tempo? Depois se torna um bebê? Como é que é essa parte técnica de como se trata a vida que está no útero hoje? Então, Bruno, na faculdade, infelizmente, se vê muito uma questão de opinião. E não se trata exatamente como devia ser tratado, como nós acreditamos, que é a vida desde a concepção. Isso passa batido, não se dá uma ênfase nisso, nesse sentido. De, por exemplo, uma pergunta que muitos fazem, né, de quando começa de fato a vida. Enquanto pessoas reconhecem a vida após 14 dias da fecundação, outras após o desenvolvimento do sistema nervoso, a gente precisa se basear na nossa literatura. Então, por exemplo, se você pegar algum médico que é fiel a essa literatura, por exemplo, Embriologia Básica, que é o nome do livro que nós usamos quando nós vamos estudar sobre embriologia, e o cara que escreve se chama Moore, ele fala que o desenvolvimento humano começa desde a fecundação, e ali já começa a vida humana, desde a concepção. Mas isso na faculdade não é tratado dessa forma, inclusive é até um ponto de discussão, onde é aberto para muitas teorias. E varia de médicos, então por isso eu digo que entra muita opinião. Enquanto vão existir médicos que vão chegar lá e vão afirmar isso, e afirmar com essa certeza, baseado numa literatura, baseado na própria ciência, alguns vão dar margem para a discussão de teorias, que na vida ela começa depois da formação do sistema nervoso, depois dos 14 dias, que é o período da anidação. Então, na faculdade, o que eu vejo é que não é tratado diretamente assim, de forma clara, que ali começa a vida. É muita parte técnica de como é que se desenvolve, vejo que se ignora essa parte, né? Ignorado essa parte de que é preciso deixar claro que a vida começa desde a concepção. E isso é a literatura que diz. Deixa eu entender só uma coisa. Quando você fala questão de opinião, quer dizer que um assunto técnico, que seria uma questão medida pelo método científico, acaba se tornando uma questão filosófica, de ética e moral? Seria mais ou menos isso? Isso, exatamente. Porque eles dão margem para as teorias. Vamos investigar, porque existem muitas teorias e elas têm um fundamento, né? Elas têm uma razão principal. Em muitos livros de bioética, inclusive tem um que eu gosto muito, que o autor se chama Genival Veloso, ele fala que as pessoas e muitos cientistas, eles acabam usando do eufemismo para convencer dessas teorias. Então, na verdade, elas são usadas já com interesses, porque se eu falo que a vida não começa nesse período, eu dou margem para várias, por exemplo, abordagens, como o aborto, nos primeiros dias, com a famosa pílula do dia seguinte, afirmando que ali ainda não existe uma vida. Então, apesar de serem teorias, elas não são ignorantes, são teorias que têm
tem sentido assim, são teorias que têm um objetivo, essa é a verdade, né? Tem um objetivo de criar essas abordagens, né? Esse tipo de abordagens como o aborto, pelo do dia seguinte, etc. O protocolo, para mim, eu leio como aquela criança que você pergunta, por que você jogou o brinquedo no chão? Ah, porque sim. Nem ela sabe. Então, você tem essa sociedade que acredita piamente num CRM, né? E hoje, a formação desses médicos, ela vem mesmo com essas falhas, com essas deficiências, de tanto que se praticou uma inverdade. Ela acabou se tornando... Eu sei que o que é errado mesmo que ninguém faça o certo. Isso não muda. É muito duro. Então, nos hospitais, o que eu vejo? Para eles, hoje, é um direito da mulher. Se ela escolher, quem sou eu para julgar? Não é aberto. Em alguns lugares, agora eu estou aqui no interior, quando a mulher tem mais de 40 anos e já tem algum filho, tem profissional que oferece mesmo, abertamente. Você não pensa em interromper essa gestação? Ah, porque pode vir com problema. Ah, porque você já tem outro filho. E é falado dessa forma. É muito floreado. Mas nos hospitais não é dito expressamente, mas está subentendido na cultura. Eu sei, porque eu acompanho o outro lado. Eu observo quem estuda, o que eles estudam. Eu preciso saber um pouquinho do que acontece nesse universo. Por saber que o universo médico tem esse perfil intervencionista, então é vendido para eles quase que é um favor que eles estão fazendo. Tomara que o serviço público possa oferecer esta opção para esta mulher que busca, entende? A Vivi levantou duas bolas para a gente. Primeiro, sobre a formação dos médicos, né, que a gente já falou. E segundo, a teoria de que o aborto deveria ser uma questão de saúde pública, como alguns defendem. Porque assim, o que acontece? Hoje um argumento muito forte, né, que você vê até um dos candidatos à presidência usando, que é o Lula, que o aborto é uma questão de saúde pública. Mas a gente precisa entender o que é saúde, a definição da saúde. E saúde é definida pela OMS como bem-estar físico, social, psicológico, espiritual. E quando você olha para o aborto, não tem como dizer que aquilo oferece um bem-estar físico, psíquico, social, sociológico. Então, quando você olha, por exemplo, os meios abortivos, na medicina você não pode chamar nem de meios medicamentosos, os meios abortivos que são através de remédios. Ele é chamado de meio tóxico. Por quê? Porque não existe remédio para abortar. O remédio é feito para curar, e o aborto ele não é uma cura, ele é uma agressão. Então, na própria literatura sobre a descrição dos remédios utilizados e das substâncias, não é considerado remédio, é considerado uma substância tóxica. É isso mesmo? Mas por que tóxico? Vamos entender. Porque assim, todo remédio ele tem doses, a gente chama de janela terapêutica. Tem as doses mínimas e as máximas. Quando ultrapassa a dose máxima, ele se torna tóxico. É o que acontece em muitos meios tóxicos que se usam para realizar o aborto. Eu uso remédios que, por exemplo, servem para fazer contrações em doses tóxicas para que aquilo reaja de forma exacerbada até que o feto seja expulso. Para retratar melhor o que eu estou dizendo, tem um filme que é perfeito, que se chama 40 Dias do Milagre da Vida, que mostra exatamente essa cena. Uma jovem, ela trabalha nessa clínica, né, de aborto, que se chama Paternidade Planejada, é baseada em fatos reais, inclusive, e aí ela faz um aborto tóxico e mostra como ela sofre, ela sangra, ela fala que por 12 horas, ela acha que ela vai morrer. É surreal, e não é um sensacionalismo, de fato acontece isso. Quem passou por isso vai saber dizer que é verdade. Fora o trauma que ela está vivendo, isso não pode ser chamado de saúde pública. Como é que eu ofereço e exponho a mulher a um risco? Eu estou indo contra aquilo que o corpo dela está se preparando. Lembrando que até agora falamos sobre os abortos provocados de livre e espontânea vontade por parte da mãe e dos familiares. No vídeo do padre Paulo Ricardo, onde ele faz a conta do real número de abortos no Brasil, ele separa os números entre abortos naturais e abortos provocados. E eu perguntei para o João se, para esses abortos espontâneos, naturais, há alguma explicação. A ginecologia ela é uma área muito extrema, né? Ela te leva à alegria e à tristeza muito rápido, assim, é algo muito extremo. A verdade é que nós não temos uma explicação clara de o que leva desse aborto espontâneo. Pode ser vários fatores, como doenças já, que coloca ela como uma gravidez de risco, ou outras gravidezes que já tiveram, o próprio uso do anticoncepcional já oferece um risco maior, apesar de não ser ainda muito bem aceito ou estudado esse tema. Você vai ver que é muito comum, por exemplo, pegar mulheres que tiveram aborto e se vai ver o histórico dela, uso de anticoncepcional há muito tempo.
Então, existem vários riscos que favorecem o aborto espontâneo. Não dá para afirmar assim, né? Tanto que a gente faz o acompanhamento do primeiro trimestre, que é um dos momentos mais importantes, que é a formação do bebê. Se naquele momento ele já teve a formação natural, normal, né? Que para ver como é que tá, a gente faz ultrassom, né, morfológico, foi o ultrassom, como é que tá a formação do bebê, faz esse acompanhamento de perto. Mas os fatores de risco são, assim, inúmeros, né? Doenças, a própria hipertensão, a diabetes, oferecem riscos na gestação, ou até o número, né, de gestação, enfim, isso pode ser colocado como fator de risco para o aborto espontâneo. Então, é difícil enumerar de forma precisa todos os riscos, ou quais são e o que leva, mas existem esses que eu citei, e podem até existir outros. Agora que esclarecemos os números e entendemos um pouco sobre a cultura hospitalar, eu quero aprofundar a questão da fé. E para isso, eu conversei com o Padre Lodi. Ele é presidente do movimento Pro Vida de Anápolis e está à frente dessa batalha contra o aborto no dia a dia. Essa entrevista foi muito marcante para mim, pois no dia da gravação eu estava lá no meu escritório e eu me senti inseguro de conversar com ele. Mas o papo foi tranquilo e o sacerdote foi totalmente cortês para responder as perguntas. Padre Lodi, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite honroso. Dentro do catecismo da Igreja Católica, há vários pontos que condenam a prática do aborto como um pecado gravíssimo. Mas eu perguntei para o Padre Lodi quando que essa luta começou dentro da Igreja Católica. Olha, dentro da Igreja, o aborto foi sempre classificado pelo magistério como um dos crimes mais abomináveis. No início do cristianismo, havia 3 crimes que eram punidos com excomunhão. 3, de um modo geral. Era o adultério, a apostasia e o homicídio, incluindo aí o aborto. Quem cometia um desses 3 delitos, né, precisaria, para voltar à comunhão com a igreja, confessar-se com o bispo, submeter-se a uma penitência muito severa e depois receber a reconciliação na vigília pascal. Era assim que se fazia. O aborto, ele foi condenado desde os primeiros sínodos e foi aplicada a ele invariavelmente a pena de excomunhão. O que variou nesse tempo todo era o tempo da excomunhão e as condições para que a excomunhão fosse levantada, fosse suspensa. Mas até hoje o aborto é um crime que tem como pena canônica a excomunhão. Por quê? Porque não é um homicídio qualquer, é o homicídio de um inocente, é um homicídio de um indefeso e é um homicídio de alguém que depende totalmente daquele que está querendo matá-lo, seja o pai, a mãe, seja um profissional de saúde que deveria zelar pela vida e não destruí-la. Aqui já temos mais uma afirmação da Igreja Católica. Sim, é uma nova vida. Diferente do que dizem os ditos movimentos sociais, a Igreja afirma categoricamente que desde a fecundação há uma nova vida. E pelo visto, a ciência também. Assim que há um encontro do espermatozoide com o óvulo, ali nós já temos a concepção e já começa o processo em 24 horas a divisão celular. E a cada 24 horas acontece uma divisão celular, uma mitose. Então, de uma célula viram 2, de 2 viram 4, de 4 viram 8, 8, 16. Esse processo a gente chama de nidação, ele precisa se acoplar no útero. Dentro de 24 horas já começa essa divisão celular. Só que essa divisão celular é uma preparação para que ele possa se acoplar. Então, alguns afirmam que ali ainda não há vida, porque não está preparado, porque pode acontecer um erro de divisão celular, pode ser que a divisão ela não aconteça da forma adequada, mas isso não pode descaracterizar a vida, né? Porque ali já, tudo que o ser humano vai vir a ter já está ali. Então, no útero da mulher, por exemplo, nada é acrescentado a não ser nutrição e abrigo. O embrião ele se desenvolve, tudo que a pessoa, a mulher ou o homem terá já está ali. Os cabelos brancos que vai aparecer nos 40 anos já está ali, a cor dos olhos já está ali. E aí tem um médico que, aí você me perdoa se eu não souber pronunciar o nome dele, que se chama Jérôme Lejeune, que é um doutor francês. Esse cara, ele é católico, ele já morreu, ele foi o que descobriu a origem da síndrome de Down, ele é conhecido como o pai da genética moderna. Ele é um homem fenomenal, e ele tem várias frases que eu acho sensacional. Ele fez uma luta muito grande contra o aborto, uma luta extensa, e o dia que ele começou essa luta, começou a se expor, ele falou para a mulher dele: hoje eu perdi o meu Nobel de Medicina. E ele fala assim: se um óvulo fecundado não é por si só um ser humano, ele não poderia tornar-se um, pois nada é acrescentado a ele.
Ou então, desde o momento da concepção, a partir dali já inicia a vida. Então, em 24 horas já começa o processo de divisão celular. Esse inocente morre sem receber o batismo, sem ter direito à filiação divina. Ele morre também sem receber um nome. Ele não tem sepultura, não tem registro em cartório, ele é tratado como um lixo hospitalar. Em geral, os homicídios de pessoas já nascidas não costumam ter este desprezo tão grande pela vítima. A criança que é abortada, ela literalmente é tratada como coisa que nem sequer chegou a existir, como se não existisse vida antes do nascimento, mas existe. A vida intrauterina tem continuidade com a vida extrauterina e a legalização do aborto deveria ter como consequência lógica a legalização do infanticídio. Que eu saiba, Bruno, há um bioeticista australiano, Peter Singer, que é extremamente coerente. Ele não só defende o aborto, não porque ele acha que não haja vida na criança. Há vida, mas para ele a vida não é sagrada. O que importa para ele é que haja a maximização do prazer e a minimização da dor. Então, ele admite o aborto e, coerentemente consigo mesmo, ele admite também o infanticídio, dizendo o seguinte: não há nada de mágico que ocorra durante o nascimento. Não, aquilo que nós abortamos é o mesmo que nós podemos matar depois de nascido. Claro, diz ele, com restrições. Você não vai admitir o infanticídio de qualquer maneira, mas não menos restrições do que aquela que você põe ao aborto. Peter Singer é uma voz coerente que leva o abortismo até as suas últimas consequências. Os abortistas, em média, em geral, não costumam falar assim. Mas eu tenho que parabenizá-lo não pelas suas ideias que são horríveis, mas pela sua lógica, né? Sua lógica. A igreja que diz no catecismo: a vida humana é sagrada, porque foi criada por Deus e permanece sempre numa relação direta de dependência com Deus, seu único fim, com seu Criador, seu único fim. Só Deus é o Senhor da vida. Ninguém, em nenhuma circunstância, em nenhuma hipótese, pode atribuir a si o direito de matar diretamente um ser humano inocente. Eu estou citando de memória, mais ou menos, o que diz o Catecismo da Igreja Católica quando trata do 5º mandamento: não matarás. Então, a vida humana, ela é sagrada, porque Deus cria-nos, quando nós somos concebidos, o corpo é tirado dos nossos pais, mas a alma é tirada do nada. Deus cria uma alma espiritual e imortal que vai nos acompanhar para sempre. Mesmo depois da morte, ela vai subsistir e receberá o prêmio ou o castigo das suas obras praticadas enquanto esteve aqui na existência terrena. Esta alma é semelhante a Deus porque ela tem o intelecto e a vontade, tem a capacidade de conhecer as essências e de querer. Essa alma foi criada juntamente com aquele corpo para poder ver a Deus um dia face a face. Ela foi planejada e querida por Deus. O homem, diz o Concílio Vaticano II, é a única criatura querida por Deus por si mesma sobre a terra. Todas as outras criaturas foram criadas para o homem. E o homem foi criado para Deus, para conhecer, amar e servir a Deus nesta vida e gozá-lo na outra. É o que nos ensina o catecismo. Tem mais um detalhe aqui. Deus, em sua perfeição, planejou o homem, como o Padre Lloyd explicou, e deu a ele tudo ainda na sua breve criação, no momento da fecundação. Preste atenção nessa definição sobre quando o bebê na barriga da mãe se reconhece como ser único, ou seja, já respondendo a estímulos. Você vai ouvir algumas pessoas falarem que é a partir das 30 semanas, outra das 24, e eu já ouvi falar das 13 semanas. É a que eu acredito mais, porque nas 13 semanas você já tem as células nervosas atuando a todo vapor. 13 semanas você já está com o sistema cardiovascular formado, você já está com o desenvolvimento bem mais maduro, já tem as células nervosas do olho também formadas, você já tem um desenvolvimento bem considerável, está perto de terminar, né, de desenvolver os ossos, amadurecer os ossos. Tem relatos de, por exemplo, influências de música, impactos também, né? Até um trauma, por exemplo, lá distante, como aquilo pode lesar ou causar danos ao bebê.
Mas, assim, sobre dor, esse sentimento, esse sentir se dá, é uma discussão, né? Não é um consenso ainda, mas pelo fato das células nervosas já estarem atuando a partir da 13ª semana, é onde eu acredito que isso já tenha sido se desenvolvido. E o Padre Lodi fez um paralelo entre o aborto e a história bíblica de Caim e Abel. Então, o aborto é um homicídio semelhante, mas bem pior, ao homicídio de Abel por Caim. Quando Caim matou Abel, o Senhor perguntou: onde está teu irmão? Caim respondeu com insolência: por acaso eu sou guarda do meu irmão? O Papa São João Paulo II, na encíclica Evangelium Vitae, que condena o aborto e a eutanásia, comenta essa resposta de Caim, dizendo: sim, todo homem é guarda do seu irmão. Nenhum de nós pode dizer: eu não tenho responsabilidade um pelo outro. Nós somos guardas uns dos outros. Se uma criancinha está morrendo, se ela está sendo condenada à morte de um inocente e de um indefeso, esta criança, o sangue dela também clamará aos céus, porque quando Caim estava já enterrado, ou pelo menos estava com o cadáver exposto no solo, o Senhor dizia que o sangue dele estava clamando, mas clamando por justiça. Sempre dizia Dom Manuel Pestana Filho: se o aborto for legalizado, o sangue daquelas criancinhas não será um sangue de redenção e de vida, como o de Cristo, um sangue precioso, que até hoje nós bebemos na Eucaristia. Será um sangue de maldição e de morte. Por isso, Dom Manuel cunhou esta jaculatória que eu gosto muito de repetir: Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Padre, o senhor hoje faz parte do movimento Pró-Vida, atendendo e prestando suporte a várias pessoas envolvidas em casos de aborto, ou que pensam em abortar, prestando esse serviço, lutando sempre também uma batalha espiritual, né? Que a gente sabe que está tudo ligado. Mas eu queria entender o que te levou a essa obra, como você chegou no movimento Pró-Vida. Eu fui atraído por esta obra por dois personagens importantes. O meu professor de filosofia, Monsenhor Ney Saerpe, lá no Rio de Janeiro, quando eu estudava no Seminário São José, e o bispo diocesano de Anápolis, Dom Manuel Pestana Filho. Os dois eram muito amigos, e os dois já se dedicavam de corpo e alma à causa Pró-Vida. Então, como eu já havia tido um contato com a causa Pró-Vida quando eu era seminarista no Rio de Janeiro, e quando vim a Anápolis, percebi que Dom Manuel Pestana Filho tinha amizade pessoal com o Monsenhor Ney Saerpe, e que também ele era Pró-Vida de corpo e alma, então juntaram estas duas influências sobre mim. Eu me ordenei padre em 92. Em 95, quando eu recebi pelo correio um convite de uma espécie de um encontro Pró-Vida que ocorreria em Brasília, eu fui, lembrei-me do meu passado. Lá estava também do Manuel Pestana, e eu fiquei impressionado, porque parecia que o aborto seria legalizado no ano seguinte. Estava tudo pronto para a legalização e ninguém iria fazer nada à altura da ofensiva abortista. Então eu pedi a Dom Manuel Pestana, naquela época, que nós fizéssemos uma manifestação enorme, uma passeata, uma concentração de gente lá em frente à Praça dos Três Poderes. Dom Manuel, que nunca apagava a mecha que ainda fumega, ele colocou fogo. Vamos lá então. E ele foi com a gente, nós fizemos a manifestação, e a partir daquele momento, eu, ele e todos os que se engajaram nesta causa, começamos a fazer lobby, indo a Brasília semanalmente, e às vezes vários dias da semana, para tentar impedir a aprovação de projetos abortistas. Então, o movimento Pró-Vida nasceu de uma preocupação da legalização do aborto no Brasil, de um desejo de fazer com que esta maldição, como dizia Dom Manuel Pestana, a maldição do aborto não caísse sobre o nosso país, que nós pudéssemos informar as pessoas sobre a gravidade de legalizar um crime que clama aos céus por castigo, que é o homicídio voluntário. Então, nesse momento, Dom Manuel Pestana percebeu que já estava na hora de registrar uma associação em cartório. Trabalhava como Pró-Vida desde 89, quando ele benzeu a pedra fundamental da construção, que ele não pôde construir por falta de dinheiro, mas destinou um terreno a ela.
Mas em 97, ele achou que já estava na hora de nós criarmos uma associação com o CNPJ, e essa associação registrada em cartório, depois da ata de fundação, recebeu o nome de Provida de Anápolis. E eu estou nesta associação desde esse momento, desde este ano, 97, até hoje. O Dom Manuel Pestana deixou a titularidade da diocese em 2004, ele se tornou bispo emérito, veio Dom João Wilk, que até hoje é o nosso bispo diocesano. Dom Pestana morreu em 2011, no iníciozinho de 2011, em janeiro, e quando ele morreu, não pôde ainda desfrutar a construção da nova sede, naquele terreno que ele havia destinado para ela, e onde eu agora estou morando, que serve como lugar para acolhida de gestantes e também como sede administrativa. Este lugar que agora eu estou ocupando tem vagas, se necessário, para até 14 gestantes, tem uma casa para irmãs religiosas morarem e cuidarem das moças. É uma coisa, assim, maravilhosamente boa, porque caiu do céu para nós uma benfeitora, nem sei se ela ainda é viva, lá de Copacabana, que resolveu financiar todo o nosso projeto, desde a fundação até os telhados. E assim nós temos uma casa maravilhosa, nós podemos acolher gestantes durante a gestação, parto, puerpério, até ela se engajar na sociedade. O sonho de Dom Manuel Pestana, que ele não chegou a ver, nós agora estamos presenciando e desfrutando aqui na Diocese de Anápolis. O Padre Lodi é um sacerdote católico que luta por vidas humanas. Esse serviço é pesado e muito vigiado por todos os ditos movimentos sociais. Ele nos contou sobre o caso da menina de Morrinhos, onde ele, como estudante de direito, impretou um habeas corpus para impedir o aborto autorizado pela justiça brasileira. Esse caso de 2005 gerou um filme de 15 minutos chamado de Habeas Corpus, aonde a diretora Débora Diniz e Ramon Navarro colocam a tarja no final. Abre aspas. A produção desse filme procurou o Padre Lodi e ele não respondeu. Fecha aspas. Bom, a mim, um ilustre desconhecido, ele respondeu. Eu estudava em Goiânia, na Universidade Federal de Goiás, em 2005. Eu passava pelo Fórum de Goiânia muitas vezes porque era preciso fazer estágio. E uma dessas vezes eu passei pela primeira vara criminal e descobri que havia uma criancinha que o juiz havia condenado à morte de maneira ilegal, com abuso de autoridade, contra a lei. O juiz havia determinado que a criança pudesse ser morta pelo simples fato de ser doente. Ela era uma menina, depois de nascida receberia o nome de Giovana. Ela teria uma síndrome chamada de síndrome de Boris-Stalk, em que o cordão umbilical é curto e os órgãos ficam expostos. Ela não conseguiria viver muito tempo. Nenhum motivo para nós matarmos uma criança. Se ela vai viver pouco tempo, que compensemos este pouco tempo com o máximo de amor e que, enquanto ela estiver viva depois do nascimento, possamos batizá-la, possamos dar conforto do abraço, da despedida, depois fazer as exéquias cristãs, dar um nome, dar um registro em cartório, como todo cidadão merece, como toda pessoa humana deveria receber esse tratamento. Mas o juiz achava que essa criança, por ser muito doente, ela não deveria ser tratada como pessoa, mas como coisa. Achou que ela deveria ser jogada fora, sem receber nada, além do tratamento que recebe os restos de lixo. Eu não conhecia nem a mãe, nem a criança, nem o pai, conhecia só o juiz, porque não era a primeira vez que ele dava sentenças como essa. Então, o que foi que eu fiz? Como estudante de direito, eu tentei impedir que essa ilegalidade acontecesse. Como? Recorrendo aos recursos da justiça. Eu impetrei um habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça com pedido de liminar para que o desembargador relator do habeas corpus cassasse a autorização para o aborto, o alvará para matar, do juiz da primeira vara criminal. O desembargador verificou de fato que o meu pedido era legítimo, que o juiz não tinha
poder de autorizar o que a lei proibia, que aquilo lá era ilegalidade, aquilo lá era abuso de poder, e ele cassou a autorização que o juiz tinha dado para a gestante fazer o aborto. Agora, o trabalho meu não deveria parar aí. O que eu deveria ter feito? Eu deveria ter ido até a casa da gestante, que ela morava em Morrinhos, deveria esperar a criança nascer, deveria batizar a criança, confortar os pais, porque uma luta não se esgota apenas numa batalha judicial. Essa é a primeira, mas temos que estar acompanhando a mãe. Por que eu não fiz nada disso? Por que eu não fui acompanhar a mãe depois que ela teve o aborto interrompido por uma liminar? Ela já estava na maca para fazer aborto e o juiz e o desembargador não deixou. Por um motivo muito simples. Eu recebi uma notícia do jornal O Popular sobre esse assunto. A notícia dizia assim, aborto negado e decisão nula. Ela dizia que foi impetrado um habeas corpus, né, para impedir um aborto de uma criança que estava deficiente, mas a decisão não chegou a tempo porque o procedimento, o aborto, já havia sido feito. E eu acreditei, pelo menos eu tentei. Não consegui que o aborto fosse feito, não consegui que o aborto fosse impedido, mas pelo menos eu tentei. Impetrei um habeas corpus em favor da criança. Pensei que o caso havia terminado assim, mas não havia terminado assim. A notícia de jornal não era verdadeira, não foi por má fé, porque eu conheço a jornalista, e é uma grande amiga minha. Não foi por má fé, mas foi por engano, que ela deu uma notícia que não correspondia à verdade. Depois, algumas semanas depois, veio ao meu entendimento, ao meu conhecimento, que um grupo de feministas havia acompanhado essa moça e havia feito a cabeça dela e do marido para dizer que eu era um padre que estava me envolvendo em questões que não me cabiam, que eu estava querendo impor o fundamentalismo religioso, a decisão que só caberia ao casal. Então as feministas foram lá e fizeram tudo de mal, enquanto eu poderia, se soubesse, ter ido e fazer tudo de bom. Se eu soubesse que, de fato, a liminar tinha chegado a tempo de impedir o aborto, sem dúvida eu estaria lá com a mãe. Teria ficado com ela até a criancinha nascer. E teria dado todo o meu apoio pastoral a ela e queria ter batizado a criança também. Mas porque isso não aconteceu, então as feministas se apoderaram do caso, disseram que isso foi porque eu sou padre, que eu consegui fazer isso. Mas eu impetrei o habeas corpus sem me apresentar como padre, me apresentei como estudante de direito. E o desembargador deferiu o meu pedido, não porque eu fosse padre, ele nem sabia, mas porque os argumentos que eu dei eram consistentes. Mas quando perceberam que o impetrante do habeas corpus era padre, o discurso foi totalmente desviado para atacar a Igreja Católica. Aí as feministas resolveram fazer um filme, chamado Habeas Corpus. Uma aspas aqui sobre um detalhe que desse vídeo está liberado no vimeo.com, e há uma informação que esse vídeo foi produzido com apoio da Fundação Ford e da International Women's Health Coalition. Nesse filme elas tentam dizer, ou relatar, ou até como elas querem, né? Como o casal sofreu, como o casal ficou horrivelmente decepcionado, triste por não poder matar a sua filha, por ter que esperar ainda algum tempo até que ela nascesse na sua cidade de Morrinhos, e como teria sido inútil aquele nascimento, porque ela deu à luz uma criança que era monstruosa, e teria tão bom se tivesse jogado fora logo, blá, 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 blá. E esse filme passou a circular pelas universidades, serviu como matéria de difamação para a Igreja Católica e para a promoção da causa abortista. Aí, um belo dia, eu já estava em Roma estudando bioética no ano 2008, ou seja, 3 anos depois da impetração desse habeas corpus, eu recebo a notícia de que alguém está me processando para pedir dinheiro. Como? É que a advogada daquelas feministas, ela deve ter falado para o casal, né? Olha, vocês podem conseguir dinheiro daquele padre. Vamos pedir uma ação indenizatória por danos morais para que você receba dinheiro pelo sofrimento que você sofreu de não ter podido concluir o seu aborto.
Aí esta ação não teve qualquer resultado nem em primeira nem em segunda instância. Tanto os juízes como do primeiro grau quanto do segundo grau do tribunal foram unânimes em dizer que a causa do não aborto não fui eu, mas foi o desembargador. Se ela quisesse processar alguém, que processasse o Poder Judiciário, e não um cidadão que impetrou habeas corpus. Primeira e segunda instância foi um fracasso para eles, mas quando chegou no Superior Tribunal de Justiça, STJ, aí uma ministra, né, resolveu reverter a situação. E resolveu dizer que, de fato, o casal tinha razão, de que eu, por ser padre, eu era um monstro, porque ele teria invadido a privacidade deles, querendo impor os meus valores religiosos e fundamentalistas, e com essa argumentação, ela me condenou a um pagamento que naquela época era 60 mil, mas agora com juros que vão correndo, né, já passou de já passou de algumas centenas de milhares de reais que estão querendo tirar de mim. E assim eu fui condenado e agora corre o processo de execução. No processo de execução, eles têm que tirar dinheiro de onde encontra. Só que eles vão tirar dinheiro de onde? Conta bancária eu não tenho. O que vão tirar? Não podem tirar minha escova de dentes, porque não podem tirar as roupas que eu tenho para usar, porque as roupas não são penhoráveis. Não podem também penhorar livros. Livros eu tenho em grande quantidade, mas os livros, pelo Código de Processo Civil, não são penhoráveis. Tudo aquilo que o lugar onde eu moro pertence ao Provida. Nada aqui é meu. Então, chegou a uma situação em que eles ficaram sem meios de poder tirar o dinheiro que eles tanto queriam oferecer a essa moça, ou prometeram que ela ganharia, né? Então, aí eles pensaram, não, vamos fazer uma coisa, vamos tentar convencer o juiz da vara de execução que o padre tem muito dinheiro, sim, mas que esse dinheiro ele está utilizando sob a fachada da instituição que ele preside. Então, o padre tem dinheiro porque ele usa em proveito próprio, disseram eles, né, o dinheiro que é doado à instituição que ele preside, o Provida de Anápolis. Então, pediram ao juiz da vara de execução que fizesse uma desconsideração reversa da pessoa jurídica. E agora o juiz está para dar a sentença. Nós já nos defendemos, evidentemente, porque eu e o Provida somos duas pessoas bem diferentes, né? Hoje eu sou presidente, amanhã eu posso não ser. Eu não movimento a conta do Provida sozinho, mas sempre em solidariedade com o primeiro tesoureiro. Assim diz o estatuto. Eu não posso receber nada da instituição sob qualquer título, bonificação, vantagem, gratificação, nada, absolutamente nada. Nenhum membro da diretoria pode receber, mas eles estão tentando convencer o juiz de que, apesar disso, eu e o Provida somos uma coisa só e o Provida seria uma instituição laranja para encobrir o meu patrimônio que eu estou querendo esconder, digamos assim. Então, estamos nessa situação. O processo está parado nesse pé. Pois bem, o trabalho do Padre Lodi pela vida cobrou seu preço. 400 mil reais de um padre sem bens, que luta e dá assistência a mulheres que estão sozinhas durante a gestação. Bom, essa história do Padre Lodi também tem relação com um caso que ocorreu em 2022. A juíza Joana Ribeiro Zimmer foi perseguida pelos ditos movimentos sociais por ter sugerido a uma menina de 11 anos, que engravidou após ser vítima de violência sexual, que ela desistisse do aborto. Nesse momento, a menina estava com 22 semanas de gravidez. Em audiência, a juíza disse: "Você suportaria ficar mais um pouquinho?" Isso tem concordância com o despacho da juíza que diz: a situação que deve ser avaliada como de forma não só de protegê-la, a menina de 11 anos, mas proteger o bebê em gestação, se houver viabilidade de vida extrauterina. Ou seja, tivemos uma pessoa que finalmente no meio secular sugeriu salvar as duas vidas. Muita coisa foi levantada nessa briga. O site Intercept Brasil vazou o vídeo da sessão a fim de pressionar e criticar a ação da juíza. Quando eu soube dessa história, apenas uma pergunta veio na minha cabeça.
Se há locais onde se pode acolher e prestar todo o suporte para essa menina, como o Movimento Pró-Vida de Anápolis, se com 22 semanas há uma grande probabilidade de sobrevivência do bebê fora do útero, por que não foi realizado uma cesariana de emergência nessa criança? E eles alegam que a menina uma pessoa de 11 anos não tem capacidade para passar por um parto. Ok, bendita seja a cesárea que salva vidas. Ora bolas, tinha que nascer, não tinha que extrair. Essa era a minha pergunta, por que não fez uma cesárea então? Simplesmente isso, né? Mas não, então é a crueldade dessa ajuda, é uma atrocidade. Eu vejo um ritual macabro, né, nessa construção. Você leva isso a público para mexer com a comoção. Você consegue ali, ao mesmo tempo, é uma briga céu e inferno, né? Tem uma comoção, tem uma moção da galera pró-vida, e você tem ali toda essa militância que levou essa menina para um estado onde o aborto é facilmente praticado e comemorado por alguns médicos. Eu tive acesso a isso também. Então, para mim, tem requintes de crueldade nisso. Então, não tem bem nenhum. 2020, quando o Miguel nasceu, a doula que estava ajudando a gente, ela passou durante o parto da Dai no meu carro, rezando, porque estava correndo um caso de uma menina que ela foi abusada pela família por um parente mais velho, e tinham feito um escarcéu lá para poder a menina abortar, e no fim das contas ela abortou. Agora, em 2022, teve o caso da menina de 11 anos, que ela foi abusada por um primo, meio-irmão, alguma coisa desse sentido. Os parentes entraram com uma questão ali um habeas corpus, alguma solicitação judicial para que ela abortasse via SUS. E muitas pessoas naquele tempo, as meninas, as feministas, as mulheres feministas, elas alegavam que 22 semanas não era um bebê, e muitas mães pró-vidas começaram a postar fotos dos seus prematuros há 22 semanas. Então, João, eu queria entender qual que é a viabilidade de uma criança que tem que ser retirada do ventre da mãe, tanto por via natural ou por via cesariana, a viabilidade de um bebê. O que acontece fisiologicamente ali que impede ou não, e probabilidades dele sobreviver, entendeu? Conforme a ciência avança, hoje a gente tem uma condição, uma estrutura, um suporte muito grande para conseguir dar viabilidade para uma criança. De fato, ela não é alta. Existe um risco de morte. Eu não vou saber dizer de verdade porcentagens, é um risco grande, mas um dia eu conversei com uma pediatra neonato, ela me falou que conforme nós estamos avançando hoje, se é possível pensar que estamos perto de ver uma viabilidade de vida a partir das 24 semanas já. Na medicina a gente usa uma frase que é assim, na medicina e no amor nem nunca nem sempre. Ou seja, o fato dela nascer com 20 semanas não decreta que ela é incompatível com a vida, que ela não vai conseguir se desenvolver, é possível. Porque ela já está ali no seu desenvolvimento, não está maduro o seu desenvolvimento, mas o que ela tinha que desenvolver em questão de estrutura, ela conseguiu. Só que ela precisa agora desenvolver em questão ela tem as estruturas, mas agora essas estruturas elas precisam se desenvolver, amadurecer, de fato. Então ele vai começar processos celulares importantes, em sistemas importantes, como o sistema respiratório, o sistema neurológico, talvez ainda não amadurecer. Então ela precisa do abrigo e da alimentação para que isso aconteça. O útero é o melhor lugar para isso, porque é onde ela está protegida, onde ela vai receber os alimentos, onde ela tem a placenta, onde ela tem todo o aporte necessário. Fora a gente vai ter uma dificuldade muito grande, porque você precisa manter uma temperatura ideal, nutrientes ideais, mas é possível. Tanto que hoje é possível, por exemplo, você fazer com que uma fecundação aconteça fora do útero. Então você consegue, né, fazer as fertilizações in vitro, que é fora do útero e desenvolver, né, o feto, o embrião. Ela é possível, não é algo impossível, mas com certeza de grande risco. Mas é possível. E aí eu uso, né, e vou me basear numa frase do doutor, né, Jerome Lejeune, que eu acho que caberia perfeitamente aqui, que ele fala assim: penso pessoalmente que diante de um feto que corre um risco, não há outra solução senão deixá-lo correr este risco. Porque se mata, transforma-se o risco que era de 50% em 100%, e não se poderá salvar em caso nenhum. Um feto é um paciente, e a medicina é feita para curar.
Toda discussão técnica, moral ou jurídica é supérflua. É preciso simplesmente escolher entre a medicina que cura e a medicina que mata. O senhor comentou aí castidade, liberação sexual, uma cultura que sexualiza o homem, né? E eu queria fazer um link disso com algumas revoluções culturais que aconteceram no século passado, né? Tem alguns textos hoje que a gente lê a seguinte expressão, que o aborto é uma pandemia silenciosa. É uma grande pandemia, o aborto seria, né? E esses movimentos contribuíram, esses movimentos revolucionários do século passado contribuíram para que esse pecado se exalasse pelo mundo. O senhor acha que esse era, na verdade, o real objetivo da revolução cultural, era encaminhar a humanidade para um pecado tão grave, assim, tão criminoso? Eu acho que sim, ao menos implicitamente. A mulher que iniciou esta revolução chama-se Margaret Sanger. Ela foi a fundadora da IPPF, Federação Internacional de Planejamento Familiar. Inicialmente, IPPF não tinha esse nome, não se falava em Family Planning, se falava em Birth Control, controle de natalidade. É o nome da revista que ela editou por muito tempo e o nome da sociedade que ela presidiu por muitos anos também. Essa mulher, ela advogava alguma coisa que hoje é tão comum, mas que na época era tida como execrável. Ela advogava que não houvesse compromisso conjugal, nem necessidade de associar o prazer sexual com os filhos. Ela queria o prazer pelo prazer. Assim, ela lutou desde 1916, quando ela criou a primeira clínica de controle de natalidade em Nova York, clínica que logo foi fechada pela polícia. Ela lutou desde o início em advogar para si mesma, para as mulheres e para todos de um modo geral, o direito ao prazer que não estivesse vinculado ao matrimônio indissolúvel, nem à abertura para a geração de filhos. Dizia ela que o leito conjugal era a coisa mais degradante, que é o sinal de escravidão para ela. Ela queria que a mulher fosse o que depois acabou sendo, né? Livre, entre aspas, livre da maternidade, porque a maternidade é onerosa, dá trabalho, livre do dever de estar aberta a uma nova vida em cada união sexual com o seu esposo, livre de ser mãe de família, de ser dona de casa, de ser, como se costumava dizer, a rainha do lar. Ela advogava para a mulher uma liberação completa, e aquilo que ela conseguiu ao longo da sua vida, ela conseguiu basicamente criando casos. Margaret Sanger não conseguiu muita coisa através de lobbies pelos parlamentos. Ela conseguiu violar alguma lei que proibia a comercialização de anticoncepcionais naquela época, por exemplo, preservativos ou outras coisas mais primitivas que eram consideradas material pornográfico, obsceno, que ninguém de moral usaria, seria coisa para prostíbulo, coisas assim. Então, ela violava as leis, criava um caso, contratavam advogados que acabavam reinterpretando a lei e favorecendo a utilização de tais materiais anticoncepcionais em alguns casos. Então, a lei começava a ser mais flexível. De caso em caso, ela foi fazendo com que a anticoncepção pudesse ser admitida pelas leis e pela sociedade. E o auge da carreira dela foi conseguir que houvesse uma pílula hormonal, anticoncepcional, que desse à mulher perfeita autonomia para poder praticar o ato conjugal com quem quisesse, como quisesse, e estar livre do ônus da procriação. E quando ela conseguiu que a Suprema Corte dos Estados Unidos, também numa decisão judicial, declarasse que esta pílula era legítima. Primeiro, declarou que se poderia usar como regulação menstrual. Depois, para os casais unidos em matrimônio. Depois, para qualquer pessoa. Qualquer mulher poderia utilizar isso aí sem restrição. Ela morreu sem ver o fruto disso tudo. Ela morreu em 66, sem ver o aborto. O aborto, fruto de toda essa revolução que ela advogou tanto, seria legalizado nos Estados Unidos em 73, com a sentença Roe versus Wade.
Então ela preparou um mundo de lascívia, um mundo de hedonismo, um mundo de que o prazer é super exaltado e a fidelidade é uma coisa que amarra, que escraviza, da qual todos nós temos que nos libertar. E ela preparou a vinda do aborto, que é a consequência lógica de tudo isso que ela disse, que ela advogava. Ninguém pode viver como ela pretendia viver, sem querer livrar-se da criança que você concebeu sem ter desejado, sem ter amado, né? Então, o aborto é a consequência lógica desta superexaltação sexual da senhora Margaret Sanger, né? Que agora nós estamos observando em nível mundial. A instituição que ela fundou hoje tem filiais espalhadas em mais de 180 países. Tem sede em Londres. Tem uma filial muito potente nos Estados Unidos, que é a Planned Parenthood, paternidade planejada. No Brasil, ela tem uma uma filial pouco conhecida, chamada Benfam, Sociedade Civil para o Bem-Estar da Família. Em todos os lugares onde a IPPF se implanta, se houver clínicas de aborto, ela própria explora o comércio do aborto. Se não houver aborto nem esterilização, ela luta para a legalização de ambos. Ela é, como falou o autor argentino Jorge Scala, ela é a multinacional da morte. E nós devemos isso à iniciativa desta mulher do século XX. Queria puxar uns pontos que o senhor falou mais para trás, principalmente falando sobre a parte de falácias de leis e de legalistas, né? Hoje, o Código Penal brasileiro ele criminaliza o aborto, libera em algumas circunstâncias, porém não há uma pena para quem o pratica. Não há uma consequência de penalização. E atualmente temos uma pressão desses movimentos para a legalização total para que deixe de ser crime, mesmo que não haja uma pena. Sendo bem contrário do que eu acredito nessa pergunta, né? Haveria realmente uma diferença grande entre o que há hoje na lei, na legalização e uma liberação total? Eu digo isso por quê? Porque quem quer abortar hoje tem os meios para o ato e ainda não é penalizado pela lei, né? Como o senhor enxerga essa diferença? A diferença é, sobretudo, qualitativa. Ela é enorme, não é? Enorme. O homicídio existe em qualquer país, mas se um país admite o homicídio como um direito, o crime não é mais dos cidadãos, é um crime do próprio país. Não é mais um cidadão que se tornou homicida, é um país que se tornou homicida. Então, se o Brasil, Deus nos livre, admitir que a sua Constituição, que as suas leis permitam o que Deus proíbe, declarem um direito àquilo que Deus declara que é um pecado gravíssimo. Não reconheça a criança como uma pessoa, mas como uma coisa a ser jogada fora, um apêndice do corpo da mãe que pode ser disposto como ela dispõe das unhas, dos cabelos, ela pode cortar e jogar fora sem problemas. Quando o país diz uma coisa dessas, o país está levantando sua voz contra Deus, dizendo: não queremos que tu reines sobre nós. Então é um país que está atraindo, por vontade própria, a maldição do seu Criador. Que o aborto vai existir sempre é uma realidade, porque enquanto houver homem sobre a terra com a consequência do pecado original, haverá os pecadores de todos os tipos e haverá o Estado para reprimir os crimes. Agora, se nós fôssemos legalizar tudo aquilo que já existe, transformando uma situação de fato numa situação de direito, nós legalizaríamos, por exemplo, o sequestro, porque por mais que você lute contra o sequestro, ele sempre vai existir. Então, vamos legalizar para que os sequestros sejam feitos de maneira higiênica, segura, para que os sequestradores não morram em sequestros mal feitos. Vamos legalizar também a tortura, porque a tortura sempre existiu e sempre vai existir. Vamos legalizar o estupro para que ele não seja cometido em situações pouco dignas ou pouco convenientes. Não há limites para esta falácia, não há limites. Quando o nosso candidato Lula, diz que a mulher rica, a madame, assim ele fala, vai abortar em Berlim ou em Paris, enquanto que a mulher pobre é a que morre porque não consegue abortar, porque é proibido. Então, o que ele quer? O que o nosso candidato ex-presidiário deseja é que as mulheres tenham o direito de
matar os seus filhos. Eles querem que este assassinato, ele quer que este assassinato seja um assassinato seguro, não para o neném, que sempre vai morrer, mas para a mãe, e que haja uma isonomia entre as mulheres ricas, que podem fazer um aborto em qualquer lugar porque elas têm dinheiro, e as mulheres pobres que não têm dinheiro para fazer um aborto com segurança. Seja rica, seja pobre, a criança sempre morre. Eu queria perguntar ao Lula se ele está inventando um aborto em que a criança não morre. Aí sim eu chamaria isso de aborto seguro. Se a criança sempre morre de maneira cruel, esta busca dele pela igualdade, pela isonomia, ela é simplesmente repugnante. Né? Se existem países que chegaram já à barbárie de legalizar um aborto, graças a Deus o Brasil ainda não desceu a esse nível tão grande. Não temos que nos nivelar a ele. Nós temos que nos orgulhar de estarmos ainda na proteção do nascituro e de pedir à Nossa Senhora Aparecida, nossa mãe, rainha e padroeira, que esta maldição nunca nos venha atingir. Realmente o mundo não vai melhorar, não se os homens não se converterem, e não é o que eu acredito que vai acontecer. Não que eu não tenha esperança, mas eu acho que não é para aí que o mundo está caminhando. E tem mães que estão nos ouvindo agora e estão pensando em interromper a gravidez por algum motivo. Alguém pode estar ouvindo a gente, não agora, mas eternamente. Esse podcast vai ficar eternamente no ar. Olhando para esse lado pastoral que você falou de apoio, qual seria o discurso? O que a gente teria que falar para essa mãe? Para ela lembrar o que é mais importante e não realizar esse aborto? Vamos lá. Eu quero falar diretamente para você que neste momento está ouvindo esse podcast, não sabe nem por que está ouvindo, né? Talvez porque tem uma doula falando, vamos ver o que ela vai falar. Eu só peço encarecidamente que você me ouça. Eu sei que a situação está muito adversa, diferente, muito diferente do que você queria para você. Eu comecei esse podcast falando que eu sou uma pessoa frustrada, que todos os meus sonhos, os meus planos, Deus veio e fez uma revolução, e eu sou muito feliz e realizada porque Ele esperou misericordiosamente que eu desse um voto de confiança para fazer. Eu poderia ser você hoje. Eu poderia porque eu já pronunciei essas palavras para pessoas muito próximas que me abordavam. E se você engravida, numa vida nada virtuosa que eu já tive, e eu, sem pestanejar, falei que seria uma opção, porque era direito meu. Então eu posso falar para você. Pode ser por abuso, pode ser por carência, pode ser por falta de aceitação, por falta de colo, por você se achar uma vítima, por você querer justiça, mas ao preço da vida que está no teu ventre, nada vale. Não é matando teu filho que você vai deixar de ser mãe e que a alma dele termina, porque Deus sempre tira algo bom, mesmo do que é ruim. E se Ele te confiou nesse momento adverso uma alma infusa, e eu chamo de talento, porque por um filho a gente muda mundos e fundos literalmente, para poder devolver para Deus minimamente o que foi a tábua de salvação da sua vida, educando a sua vontade, fazendo você rever e ter a chance de passar a limpo a tua vida aqui terrena, nada justifica o assassinato de uma vida da qual você será eternamente a mãe. É teu filho, vivo ou morto. E eu posso falar isso também porque eu tenho uma filha no céu. E independente do tempo que passe no teu ventre, é teu filho. E você não tem o direito de não dar uma oportunidade minimamente para esta criança sobreviver. Vou fazer um gancho, tem um Bruno que eu sigo e que faz um trabalho belíssimo, não sei se você conhece, mas vale a pena, o Bruno do Católicos da Adoção. Ele tem feito um trabalho de conscientização sobre, você não quer, não tem condições, eu não estou aqui julgando, né? Eu estou direcionando você, estou fazendo meu papel de doula. Tenha seu filho e seja misericordiosa para que não tenha vida que você não pode dar, pelos motivos que você tiver. Doe,
Faça a entrega legal. Ao invés de praticar um crime, que é assassinato, que você faz nos açougues da vida, vá a um hospital, tenha seu bebê e avise que você quer doá-lo. Há muita gente generosa esperando para que você tenha um parto bem assistido, com dignidade, num lugar minimamente limpo, esterilizado, para que você não tenha consequências depois de ter que ir a um hospital. E o tratamento para uma mulher que aborta clandestinamente é horrendo. É muito louco isso, porque nessa hora, aí a medicina se rebela. A mulher que adentra um hospital e eles entendem que ela fez um aborto clandestino, ela é tratada pior que cachorro. Isso são palavras da minha amiga que praticou esse ato. Então, vá ao hospital, tenha seu bebê e faça. Chama entrega legal. Legal no sentido de lei. Você tem uma lei que te ampara para fazer isso. Nós temos uma personalidade aí que fez, né? Todo mundo caiu matando aí e ela foi abusada, enfim. Ela levou a gestação até o final e fez a entrega legal. É o mínimo, sabe? É o mal menor. Eu não estou aconselhando todo mundo a fazer isso, mas estou dizendo que entre pecar contra os 10 mandamentos, assassinando, não matarás, você vai ser cobrada disso. Essa vida aqui é só ensaio, é só passagem para a vida eterna. Pense nisso, procure ajuda. Tem tanta gente do bem, a rede Provida, ela te ampara em tudo que você precisar. Enxoval, cola, acalento, emprego, tem quem te ajude. Você não está sozinha. Apesar de tudo que você viveu até hoje, você não está sozinha, porque Deus tem um propósito que você não sabe. Quantos santos tiveram muitos filhos? Santa Teresinha, a última, a nona. E se não fosse ela? E você pode mudar a história da tua vida, da tua família. Não cometa um crime. Vivi, obrigado. É isso, de nada. Bom, Bruno, o que eu posso dizer para ela é que a gente, para a graça de Deus, a gente confia na igreja que existe há mais de 2000 anos. Essa igreja que defende a vida, justamente porque nós fomos abraçados pela vida. Uma vida que ela é tão grande que foi capaz de vencer a morte e se entregar por nós. Se algo aconteceu na sua vida, foi por permissão de Deus. Pode não ter sido da forma como você queria ou da forma como você esperava, mas aquilo que parece ser um deserto, Deus é capaz de transformar em floresta. Aquilo que está no ventre, aquela semente que está no ventre dessa mãe, pode ser um amparo, ajuda, o próprio refúgio dela e até a solução para aquilo que ela vive. Aquela semente, ela pode ser uma floresta, um futuro padre, um futuro médico, um futuro engenheiro. Ele é só mais uma vítima, talvez em questão da realidade que ela vive, igual a ela. Então, ela não merece essa condenação, porque ela recebeu a vida como nós e ela precisa ser abraçada. O que eu posso falar para ela é confiar, porque se Deus permitiu, Ele cuida. E eu encerro todas as minhas palestras, Brunão, sobre o aborto, que eu tenho hoje, para a glória de Deus, a honra de poder fazer em alguns momentos, mostrando quem que cuida dessas pessoas. Muitas vezes a igreja ela é acusada de vocês não são pró-vida, vocês são pró-nascimento e abandonam. Mas eu convido essas pessoas a entenderem e pesquisarem quem que cuida dessas crianças, dessas pessoas. Eu tenho um dado anuário da igreja que eu uso aqui, acho que está desatualizado 2021, mas só para a gente ter uma ideia, eu vou falar só da África. A igreja cuida de 964 hospitais da África, 650 asilos, 800 orfanatos e 2.000 jardins de infância. Hoje, se a igreja sair da África, a igreja católica, 60% das escolas, hospitais seriam fechados. Isso é só a África, tem na América, Oceania, Europa e Ásia. A igreja, ela cuida da maioria dos hospitais, asilos, orfanatos e jardim de infância. Ou seja, ela sabe o que ela está fazendo, ela tem sabedoria para isso e ela vai cuidar de você também como mãe que Deus deixou para nós. A palavra que eu posso deixar é confiança. Hoje talvez não faça sentido, mas amanhã com certeza valerá a pena. É difícil olhar para um caso desse sem ter o olhar da fé, né? Nosso Deus, ele não deseja o mal, mas desse mal que acontece, não por permissão de Deus, ele tira frutos, bons frutos. Mesmo no meio desse furacão que o senhor tá, né? Agora, com esse detalhe do Provida, dessa ameaça judicial, querendo ou não, o senhor consegue observar bons frutos desse episódio? Consigo.
Deus é muito bom. Quando ele mandou que quando nós fôssemos injuriados, perseguidos e até condenados por causa dele, que nós nos alegrássemos muito. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Então, com o olhar da fé, mas a fé se dirige ao invisível, né? Ao invisível e ao futuro. Com esse olhar da fé, eu bendigo a Deus por ter sido escolhido para sofrer por ele ou por causa dele. Se eu não estivesse sofrendo nada, eu estaria muito diferente de Jesus, a quem eu sigo e a quem eu devo imitar. O fato de que as pessoas estejam me perseguindo como perseguiram a Jesus e queiram me condenar como condenaram a Jesus, é um sinal de que, ao menos muito remotamente, eu estou sendo semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. E assim eu tenho esperança, com a graça de Deus, de receber a herança que Jesus Cristo recebeu como homem, né? Como homem, depois da morte, ele ressuscitou, ele se sentou à direita do Pai. Eu também espero estar junto com ele. E o fato de nós estarmos sofrendo é como que um sinal da glória que Deus nos reserva. Padre Lodge, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Muito obrigado. De nada, disponha. Muito obrigado por ter me convidado para dar ocasião de falar sobre esse assunto. Adágio em Sol menor. Eu ouvi essa música pela primeira vez no último domingo, quando eu estava montando o primeiro episódio desse podcast. Nesse dia eu estava bem cansado e chateado com a vida. Essa música me deu uma leve esperança que talvez esse mundo possa melhorar um pouco. Meus 2 filhos estavam na casa da minha esposa e quando eu cheguei lá e olhei para eles, eu pensei, nossa, acho que eu não trocaria eles por nada nesse mundo, nem por um carro novo. Eu acredito que esse é o ponto principal desse episódio. Nosso coração tá meio duro. O meu coração tá duro. E aonde nós podemos melhorar? O que nós podemos fazer para ter uma vida mais orientada para Deus? Bom, no meu caso, foi me abrir a vida. Se você que tá me ouvindo conhece alguém que tá passando por uma situação onde ela pensa em abortar ou pensa em doar o bebê, me dá um toque, me dá um salve aí no meu Instagram, @host_Bruno, que a gente troca uma ideia com ela. A gente presta o suporte, casa, comida, saúde, amparo. A gente dá um jeito. A gente sempre dá um jeito pela vida. Não vamos cortar nenhuma cabeça por aqui. Obrigado você que me ouviu até aqui. Agora são 1h22 da manhã do dia da publicação desse episódio. Eu ainda vou publicar e esperar o feedback de todos. O Notícias e Músicas volta na próxima semana com mais notícias e músicas para você. Assine esse podcast no seu agregador favorito. E claro, compartilhe esse episódio com seus amigos. Abraço e fiquem com Deus.